Bom dia, quase boa tarde, só não é boa tarde porque ainda não almoçamos, né, colegas? Mas eu gostaria de começar a minha fala relembrando que há pouco mais de 2 anos a gente sofreu as enchentes aqui no nosso estado, que impactaram diretamente muitas pessoas. A nossa cidade, ela foi um ponto central para a logística e distribuição das doações que vieram do Brasil inteiro. E isso fez com que muitas pessoas pudessem acreditar, inclusive, que a nossa cidade não foi impactada de forma mais direta, de forma mais latente com a questão das enchentes. Mas para nós, que acompanhamos de perto, e aqui esta casa teve uma atuação muito próxima à população, a gente sabe que os deslizamentos, principalmente, foram algo que afetaram muitas famílias em Caxias do Sul. A gente fala muito ali a gente fala muito de algumas regiões, mas a gente sabe que em todos os bairros da nossa cidade isso aconteceu. E eu gostaria que a gente pudesse fazer aqui um rememoramento dessa situação. E eu separei alguns casos que nós acompanhamos mais de perto, para que a gente pudesse acompanhar, porque são casos que mesmo depois de 2 anos, ainda não tiveram nenhuma solução. E eu acho que isso é o mais grave, porque quando a gente fala de deslizamento, a gente está falando de algo que bota diretamente em risco a vida das pessoas. E nesse caso, a vida de famílias que sofreram muito na época da enchente, e que continuam sofrendo mesmo 2 anos depois, com a insegurança de viverem nas suas casas. O primeiro lugar que eu quero trazer é no Desorze, e eu peço para que seja colocado aqui, só para a gente poder ter noção do tamanho dos deslizamentos. A gente tem um loteamento que foi construído em cima, e é o mesmo caso de outro local que eu vou trazer, do Matioda, que faz com que o escoamento da água fique diferente e a água ela corra com mais rapidez para os barrancos. Então a gente vê que a situação ela é bem grave. Uma das famílias perdeu o seu cachorro no deslizamento, o cachorro ficava atrás da casa e o deslizamento do morro soterrou o cachorro, e a família da casa ao lado ainda não retornou para sua moradia. Então eu acho que isso demonstra a gravidade dessa situação. Na época, a gente teve um laudo da Secretaria de Meio Ambiente indicando a necessidade da construção de um muro de contenção nesse espaço, mas infelizmente o muro de contenção ele não foi realizado. Ainda hoje a gente vê que aquele local não foi nem sequer limpo pela prefeitura. Então a gente tem a necessidade de uma obra que ela é necessária para a questão da vida, da qualidade de vida dos moradores, para que os moradores da casa possam voltar a morar na sua casa, mas a gente tem, infelizmente, esse abandono que passa de 2 anos e que continua sem respostas. Outra questão é o loteamento Matioda, e peço aqui novamente para que a TV Câmara mostre as fotos. A gente tem o muro de trás da casa, que pelo mesmo motivo do Desorze, sofreu com os deslizamentos ali na época da enchente, mas em frente à moradia, a gente também tem um muro que se formou devido a uma obra que foi realizada pela própria prefeitura, lá no início dos anos 2000, então faz bastante tempo. Naquela época ainda se demonstrava a necessidade de ser feito algum reparo ali. Nunca foi feito. Esse local ele continua desmoronando. E, historicamente, a família que mora nessa casa mora no bairro Matioda. É uma família que diversos integrantes dela residem no bairro Matioda, então eles fazem parte da história do bairro desde a colonização italiana e sofrem com o abandono da prefeitura. Ele ficou mais latente na época da enchente, mas ele já ocorria por causa que uma obra realizada pela prefeitura deixou intempéries
significativas no local e essas intempéries sequer foram vistas. E todas as vezes que a gente chamou os técnicos, sejam da prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente, a gente vê que a apresentação da necessidade dos muros de contenção acontecem, mas as obras em si, que vão levar uma segurança para essas famílias, não ocorrem. Essa também é uma situação onde a moradora teve que ir para a casa da sua irmã e não está na sua moradia. Então, a gente está falando aqui já de 2 famílias que há 2 anos estão fora de casa, porque a prefeitura não foi capaz de realizar uma simples obra de muro de contenção para que essas famílias pudessem residir nas suas residências de forma segura. Um dos locais que, para mim, é mais gritante em Caxias do Sul é a necessidade da contenção no muro do Beltrão de Queiroz. É um muro que já existia uma preocupação muito grande antes das enchentes. Já se apontava como era perigoso aquele local. E depois das enchentes, é óbvio que o pior aconteceu. Aquele local desmoronou. Ali de cima caíram cachorros que faleceram, o muro desmoronou em cima de uma casa. Não por causa disso, mas a pessoa também veio a falecer, porque teve problemas elétricos dentro da sua casa. Então, a gente está falando de algo que já levou vidas, de um local da nossa cidade que já ceifou vidas e que ainda não foi apresentado nenhuma solução. Em 2023, a Secretaria de Urbanismo esteve no local e o secretário prometeu em vídeo que seria feito o muro de contenção. Porém, estamos em 2026, 3 anos depois, e mesmo com uma promessa pública realizada, a gente não tem essa obra feita na prática. Aqui eu trago só esses 3 exemplos, mas que falam de regiões diversas da nossa cidade, para que a gente consiga fazer uma reflexão que, para mim, demonstra que uma coisa não está batendo com a outra. A gente esteve, agora há pouco, com o secretário da Receita, nos explicando que o motivo do decreto de contenção de gastos se deu principalmente pelas obras de reconstrução que tiveram que ser feitas posterior à questão das enchentes. Porém, se a gente tem famílias que estão fora das suas casas, que ainda não tiveram nem os seus terrenos limpos pós-deslizamento. Se a gente tem vidas que foram perdidas, e aqui não digo só de pessoas, mas dos animais que faziam parte dessas famílias, que também foram perdidas, e a gente não tem essas obras de contenção, qual que de fato está sendo a reconstrução feita pelo município, se os munícipes de Caxias do Sul, que foram impactados diretamente na época das enchentes, não estão sendo atendidos? A gente também teve a apresentação de um estudo realizado por um instituto muito renomado aqui do nosso país, o Instituto IPT. É um estudo que foi finalizado em 2022, então 2 anos antes da enchente, que apresentava as áreas de risco da nossa cidade, apresentava obras que seriam necessárias serem realizadas nesses locais de risco, apresentava formas de arrecadação financeira com o governo federal para a realização dessas obras, e mesmo assim a gente não teve a concretização desse estudo, que foi gasto, foi um investimento, e que mesmo assim a gente não teve. A gente podia ter tido a prevenção de muitos desastres em Caxias do Sul, se em 2022, quando esse estudo foi finalizado, as obras tivessem sido realizadas. Eu quero reforçar, se a gente tem o abandono das famílias que foram impactadas diretamente nas enchentes, se os locais ainda não foram limpos, se os muros de contenção ainda não foram feitos, se os investimentos principais, e aqui cito a reforma praticamente do zero da UBS de Vila Cristina, foram oriundos de recurso do governo federal, qual que é de fato o gasto, o investimento
para justificativa de um decreto de contenção de gastos. Uma declaração de líder para a bancada do PT. Uma solicitação de líder da bancada do PT, formulado pela líder vereadora Rose Frigieri, fora dos microfones. Continua na tribuna a vereadora Estela Balardim. Depois uma parte, quando for possível, vereadora Estela. Com certeza, vereadora. Muito obrigada. Então, é necessário que a gente consiga olhar não só para o momento atual da receita do nosso município, mas que a gente consiga fazer essa linha histórica de construção de quais foram, de fato, as políticas públicas, os investimentos e as reconstruções realizadas, porque na prática e naquilo que a gente acompanha, a gente não vê algo acontecendo. Gostaria de lhe passar seu à parte, vereadora Rose. Vereadora Estela, obrigada. Muito bom esse tema, muito importante. Como eu falei antes, né, não adianta a gente culpar a natureza quando as pessoas não buscam prevenção, porque todos os indícios do que vai acontecer está em todos os lugares, o que pode acontecer. Mas eu queria falar de um assunto que veio ao jornal hoje, e não vou tomar todo o tempo, porque, na verdade, eu precisaria de 2 assuntos, que um é que fala de amanhã não, sexta-feira, a questão das ambulâncias. Eu queria esclarecer que essas ambulâncias é uma luta de 1 ano atrás. E eu quero aqui fazer justiça ao secretário de então, o secretário Geraldo, que lutou também para incluir isto no PAC, porque lá no início só vinha uma para Caxias e 3 para Bento. E através da articulação da deputada federal Denise Pessoa, o governo federal mandou mais ambulâncias para Caxias. Então, fazer jus ao secretário e dizer aqui que a gente espera fortemente e saúda isso, mas que a descentralização das ambulâncias, elas realmente aconteçam. Ontem, na reunião do Conselho Municipal de Saúde, nós fizemos esse questionamento ao secretário adjunto, ele disse que ainda não sabia os locais. Aqui no jornal está Cruzeiro, enfim, nós sabemos que lá é uma discussão, esta discussão é ampla, nós precisamos fazer com as comunidades, porque seria usar o quartel dos bombeiros. E, para concluir, quero ressaltar que no dia 9 de dezembro do ano passado, depois de reunião em todas as UBSs lá do interior, a gente teve uma audiência, uma reunião na UBS de Vila Seca, com a presença do secretário Rafael Bueno, onde só naquela reunião nós ficamos sabendo que os 272 mil, ainda de uma emenda da deputada Denise em março de 2023, não existia mais para comprar uma unidade do SAMU para atender as áreas rurais. E não existia mais esse dinheiro. Então, eu acredito que a descentralização agora, ela tenha que contemplar, ou pelo menos ouvir, a comunidade do interior. Se a gente pensar em Criúva, tem lugares ali que demora horas para chegar um socorro. Então, é importante a gente falar sobre isso também. Obrigada, vereadora. Muito obrigada, vereadora Rose. De fato, é importantíssimo. Passamos por um período onde a gente teve quase o desmantelamento do SAMU na nossa cidade, mas a excelência dos atendimentos realizados por eles demonstraram a importância de nós termos esse serviço de forma pública em Caxias do Sul. Quero, retomando o assunto, dizer que na época, ali das enchentes, em 2024, nós, enquanto mandato, propusemos a criação de uma frente parlamentar de acompanhamento dos eventos climáticos extremos, o que resultou na criação na criação da Comissão de Meio Ambiente, aqui nesta Casa Legislativa. E é importantíssimo que nós tenhamos esse espaço, porque o que aconteceu em 2024 não aconteceu de maneira isolada. O que aconteceu em 2024 foi o resultado de inúmeros fatores de descaso com o nosso meio ambiente, com a nossa preservação, com o desenvolvimento sustentável das nossas cidades. Então, enquanto
poder público olhar de forma secundária para essas questões, não tratar de forma central as áreas de risco da nossa cidade, que diminuem a qualidade de vida dos nossos munícipes, nós não teremos os avanços necessários. Então, esse decreto, ele se baseia nesses investimentos de reconstrução. Mas então que a gente veja, de fato, de maneira concreta, no nosso município, as ações voltadas para o meio ambiente, voltadas para a questão ambiental, para um desenvolvimento que olhe de maneira igualitária, que olhe para as áreas de risco que estão principalmente nas periferias da nossa cidade, que precisam de atenção, que olhe para esses locais que sofreram com deslizamento há 2 anos atrás e que ainda não foi realizado as obras necessárias, para que essas famílias que ainda estão fora das suas casas possam retomar para suas casas. Então, eu quero deixar aqui esse pedido aos nossos vereadores, que são da base do governo, para que a gente consiga olhar principalmente para essas obras que foram prometidas e que não foram cumpridas. Porque quando a gente promete uma coisa dentro da comunidade, a gente cria toda uma questão nas pessoas de que aquela obra vai ser realizada. E quando essa obra não é realizada, é mais um descaso. É como se a gente fechasse a porta mais uma vez para essas comunidades que muitas vezes não se sentem pertencentes ao poder público. Então, a gente precisa olhar de forma muito central. Eu acho que a gente tem que revisitar o estudo que foi realizado pelo Instituto IPT. É um estudo que eu deixo aqui para os vereadores, tenham acesso a ele. Ele é muito completo, ele traz diversas imagens, ele traz os projetos praticamente finalizados das obras que seriam necessárias, das limpezas dos locais que seriam necessárias. E aqui nós estamos falando de uma coisa tão básica, é retirar o lixo do local para aquele lixo não acumular no bueiro e para a água não acumular. É uma coisa simples, mas que precisa ser feita pela qualidade de vida, pela qualidade de vida ambiental, pelo desenvolvimento sustentável, mas principalmente para que a gente veja de fato os investimentos de reconstrução na prática e não só na fala. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Próxima vereadora inscrita no Grande